Olá, poderosas! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast incrível com mais um tema extremamente relevante para o nosso público feminino maravilhoso. Hoje nós estamos aqui com a Jaqueline Souza. Seja bem-vinda. Obrigada. Jaque. Jaqueline é psicóloga, headhunter, consultora de carreira, especialista comportamental de DISC e fundadora da Talent Consultoria. Parabéns! Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Mari, o que você tem para perguntar hoje? Jaque, um prazer te conhecer lá no curso de oratória e a gente está aqui, né, aprofundando conhecimentos contigo, que é muito importante isso para as mulheres que querem empreender. Jaque, e aí? Eu tô velha, como é que eu vou conseguir um emprego? Me conta. Vamos lá. Bom, primeiramente agradeço a todas vocês pelo convite de estar aqui e poder contar um pouco aí dessa questão da carreira da mulher. Sobre essa questão da idade, o que acontece? Muitas mulheres elas têm essa crença de que elas não vão conseguir uma recolocação profissional quando elas estão acima da idade. Essa questão da idade é um fator extremamente crucial na carreira de todos, inclusive na carreira da mulher. Mas eu digo para vocês e eu afirmo que as mulheres elas conseguem sim se recolocar em boas empresas e elas conseguem ter uma carreira muito promissora acima dos 50. Uma história que eu posso contar para vocês, um fato, é de uma cliente que veio até mim, já com 56 anos, e ela já havia enviado currículo para diversas empresas aqui em Manaus. Chegou até mim para buscar recolocação profissional, fiz todo um processo com ela de preparação no mercado de trabalho, e uma das principais questões que nós também atuamos foi no material dela, que é o currículo. Então, começamos a trabalhar o currículo dela e começamos a trabalhar também a questão da autoestima dela. Da autoestima e quebrar algumas crenças que ela tinha referente à idade. Então, assim, uma mulher que se posicionava e se posiciona muito bem, nós conseguimos recolocá-la, inclusive, em tempo recorde, dentro de um mês. Ela chegou até nós muito agoniada, achando que ela não ia conseguir uma oportunidade logo no mercado de trabalho, mas nós mostramos para ela que era sim possível e que ela tem muito potencial, que ela tinha muito potencial para conseguir se recolocar logo. Então, o primeiro fato é que as mulheres elas precisam parar de se auto-sabotar e de achar que a idade dela pode ser um impeditivo para ela conseguir uma nova oportunidade ou para conseguir até mesmo uma promoção no mercado de trabalho. Tá, mas aí vamos lá. Eu já tô, digamos assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho 48 anos, eu quero trabalhar em um local, e aí eu já me formei tem muito tempo. Então, vai influenciar eu ter cursos de atualização, eu ter um currículo, ou isso aí realmente vai ser obsoleto? O importante é o local que eu formei, o importante é a experiência que eu tenho. O que pesa mais na hora dessa contratação? Vai influenciar com certeza. Os cursos profissionalizantes que ela fez, a faculdade que ela fez, é muito importante você focar no seu nicho. Imagina eu sou psicóloga, eu não posso ficar atirando para todos os lados, entendeu? A minha área é a área comportamental. Você, por exemplo, é médica, escolheu um nicho para se especializar. Então, vai contar bastante o MBA, as certificações que essa pessoa fez. Tudo isso vai contar para que ela consiga um emprego mais rápido e para que ela aumente o nível dela de empregabilidade no mercado de trabalho. Sabe o que eu percebo muitas vezes, já que é o seguinte, é que a pessoa ela quer o emprego, mas e tem muitos empregos querendo pessoas, né? Mas a pessoa ela não tem a qualificação. Então, muitas vezes a pessoa, como você falou, né? Eu sou uma pessoa bem subnichada. Por quê? Porque eu sou médica, sou psiquiatra, atuo mais especificamente com mulheres e principalmente mulheres que não dormem. Então, é uma situação, uma condição de mulheres que estão cansadas e sem dormir, que sabem que eu vou ter aquele perfil para resgatar a qualidade de vida que elas perderam. E no caso, quando as empresas procuram uma pessoa, elas desejam que essa pessoa tenha uma formação específica ou uma pessoa que vem com uma formação mais genérica é mais interessante? Isso vai depender muito do cargo. Quando nós temos uma vaga nova, por exemplo, eu sou recrutadora, né? Quando eu recebo uma vaga nova de um cliente, eu tenho 2 tipos de perfis para trabalhar. Eu tenho o perfil comportamental, que são as soft skills, que são as habilidades comportamentais. E eu tenho as hard skills,
que é o quê? O perfil técnico. Então, no perfil técnico do profissional, eu tenho ali a formação dela, no que ela precisa ser formada, as certificações, se ela precisa ter, por exemplo, Excel, Power BI e a experiência dela na área de atuação. E eu tenho também o perfil comportamental, que muitas pessoas não veem essa questão. No perfil comportamental eu tenho proatividade, eu tenho inteligência emocional. Isso é crucial para quem busca recolocação, principalmente para nós mulheres. É crucial, principalmente para vagas de gestão. Vagas de gestão, se você não tem inteligência emocional, você não tem empregabilidade no mercado de trabalho, infelizmente. Então, aqui a gente tem todos os nichos que são voltados para a tua área comportamental. E essas duas coisas, elas precisam casar. Você precisa ter um bom percentual de perfil técnico e um bom percentual de perfil comportamental. Do contrário, a vaga não é sua. Ou seja, aqui a gente está falando de tudo aquilo que você vai desenvolver tecnicamente. O investimento que você faz em treinamentos, a sua faculdade, e aqui a gente está falando de autoconhecimento. Então, é muito importante a mulher se conhecer. Se ela não tem autoconhecimento, infelizmente ela não vai ter inteligência emocional. É aquela máxima do mercado, né? O teu perfil técnico pode te levar a vários lugares, mas é o teu comportamento que te mantém ou não lá, né? Exatamente. Uma coisa interessante, você é headhunter. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que faz um headhunter para o nosso público que está assistindo agora esse podcast. Assim, qual é o papel do headhunter? Como um headhunter pode ajudar a nossa espectadora que está assistindo nesse momento? Legal, vamos lá. Qual que é o principal papel do headhunter? A gente fazendo uma tradução aí da palavra, significa caçador de cabeças. Como assim? Eu tenho uma vaga, eu sou headhunter, imagina que eu estou com uma vaga aberta para diretora comercial. Então, eu vou em busca das melhores diretoras comerciais que nós temos no estado do Amazonas. Ou então, eu abro ele para nível nacional. Às vezes, o cliente abre para nível mundo, né? Para nível internacional. Então, eu vou em busca desse profissional onde ele estiver. Eu apresento para o cliente para fechar a minha vaga. Só que eu sempre deixo também muito claro, é importante a gente deixar muito claro que muitas vezes trazer uma pessoa de fora vai sair mais caro e o cliente ele precisa ter budget para suprir aquela necessidade desse profissional. Então essa é a principal atuação do headhunter. Ele não é um simples recrutador, ele literalmente levanta da cadeira e ele vai em busca dos melhores profissionais existentes no mercado de trabalho. E se você está aqui conosco assistindo e você está gostando do tema e você sabe que tem uma mulher precisando desse serviço, precisando de um reposicionamento na carreira, ou na carteira também, porque sem o posicionamento na carreira, você não consegue o dinheiro na carteira. E outra condição interessante, muitas vezes, mas eu estou empregada. Você está empregada, mas você tem o emprego que você quer? Você tem o emprego que você gostaria? Você está no lugar hoje onde você sempre almejou? Ou você gostaria de melhorar a sua posição? Então, deixa teu like, querida. Deixa aquele like, joinha legal e também compartilha. Porque você, mulher poderosa, apoia mulheres mais poderosas ainda. Então, manda a entrevista para pessoas que você sabe que estão precisando dessa cutucada profissional. E já que alguma vez na tua vida, eu adoro as histórias, né? Vamos contar histórias. Você, como headhunter, já indicou uma pessoa que não deu certo? Olha, eu costumo trabalhar muito com o sucesso. Sim. Mas, claro que existem as exceções. E sim, já aconteceu de muitas vezes nós identificarmos o perfil, porque assim, vai depender muito de como o profissional performa no momento da entrevista. E nós estamos sujeitos, sim, a termos interpretações errôneas. Já houve, sim, situações em que fizemos um processo e, de repente, não era exatamente aquilo que nós esperávamos. Mas vejam bem, na questão comportamental. Sim. O currículo era maravilhoso, era perfeito. Era o melhor currículo que você poderia ver para aquela determinada vaga. Mas quando chegou na questão comportamental, deixou a desejar. E é aquela questão, nós somos contratados por aquilo que está escrito no seu currículo e somos desligados
por conta do nosso comportamental. Faltou a inteligência emocional. Faltou autoconhecimento, E autoconhecimento principalmente. também. Interessante que, com o passar dos anos, a possibilidade de se recolocar no mercado vai diminuindo, né? Infelizmente, apesar de currículos excelentes, com qualidades como soft skills, hard skills muito boas, a idade tem um peso muito grande nisso. Uma coisa que eu sempre penso é assim, uma idade avançada não me permite, muitas vezes, me recolocar no mercado. Mas essa mesma pessoa de idade avançada, ela é chamada para ser um conselheiro, um consultor. Isso não é incoerente? Essa questão de, muitas vezes, ter uma idade a mais e ser chamado para ser conselheiro vai contar muito toda a vivência profissional daquela pessoa, né? Ela tem propriedade, ela tem autoridade naquilo que ela faz. É por isso que, lá no processo que eu faço, eu sempre aconselho. Quando já tem, de repente, uma determinada idade, eu falo, uma das opções é você ser consultor. Entendeu? Você tem uma bagagem intelectual excelente. Então, aos 56 anos, faça consultoria, preste mentoria para o mercado de trabalho. Entendeu? Você tem muito a contribuir com a sua vivência, com a sua bagagem intelectual. Agora, tem alguns cargos que, geralmente, as pessoas com uma idade mais avançada não conseguem se recolocar quando eles estão muito ligados à tecnologia. Entendeu? Porque a nova geração, ela tem muito mais facilidade para lidar com a tecnologia. A geração Z, por exemplo, ela já nasceu com um telefone, com um tablet na mão, entendeu? Eles já nasceram na era digital, ao contrário das pessoas que já são mais sêniores. Então, elas enfrentam, de fato, uma dificuldade maior do que a nova geração para lidar com a tecnologia. Por isso que, muitas vezes, há essa discrepância. Mas aí eu também vejo uma coisa fundamental. A geração Z, ela tem menor inteligência emocional. A habilidade relacional, ela é muito comprometida. Então, hoje você trabalhar com pessoas muito jovens, e aí a gente vem, né? Aquele negócio. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Porque, muitas vezes, o que você percebe é que coisas que as pessoas de gerações anteriores são mais resilientes, São. coisas que as pessoas conseguem lidar melhor. Quando você vem com, assim, as pessoas mais jovens, elas travam diante de situações que ninguém pode medir a dificuldade de ninguém, né? Mas digamos assim, que seria o adequado, a inteligência emocional nos mostra que eu faço o melhor que eu posso com o recurso que eu tenho. Então, é isso que eu tenho? Então, vamos utilizar esses recursos. E aí, como é que fica essa questão na hora de você recrutar? Porque, ao mesmo tempo que você vai identificar as soft skills, dentre elas a inteligência emocional, você pode ter jovens talentosíssimos, mas que não conseguem lidar com dor, perda e adversidade. Eles não conseguem ser, principalmente, resilientes. E é uma das questões que eu sempre coloco aqui na balança para o meu cliente. Olha, que eu tenho uma pessoa mais madura, eu tenho uma pessoa mais estável, eu tenho uma pessoa mais resiliente. E aqui eu tenho um jovem que ele tem mais habilidade com a tecnologia. Porém, ele não é tão resiliente quanto o outro. E ele é muito volátil. Hoje ele quer, amanhã ele não quer mais. Entendeu? Então, não tem tanta estabilidade quanto esse aqui. Então, eu coloco na balança e eu jogo a responsabilidade para o empregador. Entendeu? Para ele decidir. Você tem uma pessoa mais madura, que é mais resiliente, que tem mais inteligência emocional, e você tem uma pessoa mais jovem, que tem mais habilidade com a tecnologia, dependendo da vaga, porém, ela não tem tanta inteligência emocional quanto o outro. E aí tem duas questões. Essa aqui tem habilidades comportamentais e essa aqui pode ter mais habilidades técnicas, dependendo da vaga, né? Que são 2 pontos que eu falei, que precisa ter pelo menos um pouco de cada, né? 50-50 para a gente conseguir fazer esse fechamento de vaga. Eu coloco isso na mesa e eu deixo para o cliente decidir. Por quê? Quando você vai mexer com comportamento, dói, machuca. É diferente da habilidade técnica. A habilidade técnica, imagina que eu estou precisando de um profissional que precisa ter Excel avançado. Eu patrocino um treinamento para ele, daqui a pouco ele vai ter essa habilidade técnica. Já a inteligência emocional, autoconhecimento, leva tempo. A gente tem que ir para psicoterapia, a gente tem que fazer uma vivência ali na infância para poder lidar com os traumas que foram desencadeados desde a infância e adolescência. Então, tudo aquilo que for mexer com o teu comportamental leva mais tempo. E agora eu vou falar como mãe. Então, vamos lá.
eu tenho meus filhos, eles estão em formação, eles fazem faculdade ou eles estão terminando o ensino médio, e eu sei que meu filho muitas vezes não tem aquela resiliência adequada. Como que eu posso estar estimulando meu filho a buscar essa evolução comportamental para que ele tenha mais sucesso nos ambientes laborativos? Então, como que eu, como mãe, posso estar oferecendo essa oportunidade, né, do meu filho evoluir emocionalmente para um melhor comportamento no ambiente de trabalho? Bom, existem coisas muito interessantes aí nesse nicho. Inclusive, eu presto mentoria também para jovens aprendizes, para pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho. Geralmente, uma das coisas que eu indico logo a princípio é que realmente faça psicoterapia para sanar alguns traumas da infância, entendeu? Aí a gente vai para o nicho comportamental e para o nicho do mercado de trabalho. Porque os jovens hoje, muitas vezes, eles não sabem como performar numa entrevista de emprego ou quando ele já está numa empresa. Não tem aquela noção da responsabilidade que nós, pessoas mais maduras, temos. Então, a gente vai trabalhar muito no comportamental. É bastante no comportamental. Esse daí é um nicho que a gente vai entrar bastante para poder a gente conseguir essa mudança de comportamento, essa mudança de mindset, porque ele vai ter que fazer essa mudança de mindset para ele conseguir performar melhor dentro do trabalho, da empresa em que ele estiver, ou para ele conseguir se inserir no mercado de trabalho. E uma crença que na verdade é uma realidade, né? É sobre a empregabilidade da mulher, né? E como a gente ainda vê mulheres numa mesma posição que homens ganhando menos. O que explica até hoje ser assim, Jaque? Olha, eu acredito que eu posso resumir em o machismo ainda é muito impregnado na nossa cultura. E é um machismo cultural, de muitas vezes achar que a mulher ela não tem a mesma resiliência, que ela não tem a mesma pegada que o homem, que ela não consegue fazer as mesmas entregas que o homem. E nós, mulheres, sabemos que isso é mentira, né? Nós sabemos que isso não é um fato. Nós somos muito capazes e a gente, sim, merece ganhar a mesma quantidade que os homens quando estamos nos mesmos cargos. Eu até falei para vocês mais cedo ali, quando a gente estava no café, né? Que eu vi uma reportagem de uma jornalista que ela mencionava que ela era coordenadora de uma equipe e, de repente, ela descobriu que um subordinado dela, alguém da equipe dela, ganhava mais do que ela e era um homem. Então, ela foi até o chefe dela, homem também, para descobrir o porquê que alguém que estava abaixo dela hierarquicamente e que tinha menos responsabilidades do que ela, ganhava mais do que ela. E aí o chefe falou para ela, ele ganha mais do que você porque ele é um chefe de família, porque ele tem filhos. E ela, pasmem com esse tipo de atitude, logicamente, ela foi buscar uma nova recolocação no mercado de trabalho, numa empresa que era mais a cara dela. Isso é muito importante, mulheres. Muito importante. Quando você for buscar um emprego, buscar uma transição de carreira, pesquisem sobre a empresa antes. Pesquisem qual a cultura organizacional dessa empresa. Pesquisa qual o nicho dela, como que eles cuidam dos funcionários, como que é a presença deles no digital. Porque assim, quando você tem o fit cultural daquela empresa, tem muito mais probabilidade de dar certo. Porque muitas vezes a gente fantasia, né? É uma empresa muito bacana, uma empresa muito grande. Quando você entra lá, é uma empresa totalmente machista. E geralmente quem cresce mais na carreira lá dentro daquelas empresas são os homens. É só você fazer uma pesquisa para você ter ciência disso. Jaque, assim, você lida com vários candidatos diariamente, né? Sim. Se você tivesse dicas de preparação para a carreira, eu não digo para a entrevista, mas para a vida, para a carreira, para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Quais seriam suas dicas? Faça determinado curso. Que treinamento seria interessante para que elas possam chegar nesse mercado com mais qualificação para assumir essas posições? Porque eu acho que nós temos ainda um desafio de assumir mais cargos executivos, de assumir mais presidências de empresas, né? Ainda hoje o percentual de mulheres presidentes de empresas é menor, só que estatisticamente os ambientes dessas empresas são melhores, né? Os resultados são excelentes. Então, assim, o que falta?
Bom, a primeira questão, gente, é se preparem para o mercado de trabalho. Não se prepara para aquela determinada empresa em que você estiver inserido naquele momento. Nós somos apenas um número de matrícula. Então, se prepare para o mercado como um todo. Invista no seu autoconhecimento, invista na preparação de como você vai performar nos processos de entrevista, invista na sua carreira em qualificação profissional, invista em treinamentos que vão te dar mais autoconhecimento, treinamentos de oratória, que foi o que a gente fez recentemente. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Quando a gente se conhece, quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue traçar os objetivos de uma maneira mais clara. As pessoas, elas não têm o costume de fazer um planejamento de carreira. Elas vão muito naquilo, deixa a vida me levar, vida leva eu. E não pode ser tratado dessa forma. Você precisa fazer um planejamento. Nesse planejamento, você vai traçar as suas metas, tudo aquilo que você vai percorrer para você conseguir chegar no cargo de diretoria, para você ser CEO de uma empresa. Nessas metas vão incluir a sua graduação, o seu MBA, as especializações, os treinamentos muito voltados para a inteligência emocional e os treinamentos que são voltados para o seu nicho de atuação. Se especializem, potencializem aquilo que você tem de bom. Quando a gente descobre quais são os nossos pontos positivos, nós potencializamos. Já os pontos negativos, a gente vai traçar estratégias para fazer as melhorias nesse perfil comportamental. Agora, a gente tem também uma situação que eu recebo muito em consultório, que são de mulheres que recebem assédio moral. Então, como é que, tipo assim, essas pessoas, elas chegam na empresa com toda uma expectativa técnica, mas elas são assediadas sexualmente ou moralmente, e como lidar com isso? Primeiramente, você tem que ter uma atitude firme, e se a empresa que você trabalha tem o setor de compliance, denúncia. Não se acanem, entendeu? Tornem isso, vão até o Recursos Humanos, até a área de compliance e façam a denúncia. Não tenham medo. Nós, mulheres, temos voz. Não tenham medo disso. Você precisa ter uma atitude mais firme e precisa, sim, denunciar. Eu já passei por assédio sexual e assédio moral pelas empresas que eu atuei. Eu imagino que vocês, em algum momento, já podem ter passado por isso, ou vocês conhecem mulheres que já passaram por isso. E, assim, é muito constrangedor. E dói muito você imaginar que, para você ter uma ascensão na sua carreira, você precisa passar por esse tipo de situação. Mas não se calem. Denunciem. Eu acho que... E tem um complemento aí, né, Jaque? E se o compliance não resolver, e se a empresa que você está tolera esse tipo de atitude, eu acho que você precisa rever realmente onde você está. Sim, porque também tem situações que quem está lá no compliance muitas vezes pode ser o assediador. Então, aí você precisa parar, fazer uma reflexão e ver que talvez aquilo não lhe caiba mais. E muitas vezes, essa mulher que se cala é porque na família e na própria casa, ela ouviu, você não é capaz. Sim. Ela ouviu isso desde a época quando ela era pequena, com os pais que falavam. Aí o marido também fala muitas vezes na própria casa. Então, ela chega, um chefe falando, é normal. E ela se cala. Então, acredito que é muito importante essa denúncia que você está dizendo. Olha, foi uma coisa que eu aprendi agora que eu não sabia. Sim, é muito importante. Recentemente chegou uma cliente até mim. Eu sempre tenho bastante histórias, né? Porque eu lido muito com o mas as histórias são maravilhosas. Geralmente eles me trazem bastante histórias também. E ela chegou comigo, ela falou, Jaque, eu cheguei no escritório de vocês, assim, muito cabisbaixa, sem autoestima nenhuma. Quando eu tive a reunião com você, com as meninas da sua equipe, porque lá a nossa equipe, a maioria é composta por mulheres, ela falou, quando eu tive contato com você e com as meninas da sua equipe, eu me senti acolhida. Eu olho para vocês e eu olhei para as meninas, eu pensei, eu quero ser empoderada como elas. Eu quero me vestir como elas, eu quero falar como elas. Então, olha só o exemplo que a gente dá. A gente tem o poder de mudar o dia das pessoas. E com a nossa fala, a gente tem o poder de mudar muitas vezes e dar um direcionamento para aquela pessoa. E assim, ela fez bastante elogios e falou de como a gente conseguiu fazer essa mudança de mindset na cabecinha dela. Ela falou, o que eu vivi aqui e o que eu aprendi sobre a minha carreira aqui
mudou algumas coisas dentro da minha casa e algumas atitudes no meu casamento. Então, olha só o que aconteceu. O que ela vivenciou lá dentro, porque eu prego muito isso dentro da empresa. A gente precisa ser empoderada, a gente precisa empoderar outras mulheres. Nós precisamos ser exemplo. Depois eu reuni a equipe e falei, olha como nós mudamos a vida dessa pessoa. Olha o feedback que nós recebemos por conta de tudo aquilo que a gente vivenciou e propiciou para ela aqui dentro sobre o empoderamento feminino. É interessante, né, observar isso. Então, eu quero deixar um recado aqui diretamente para você. Eu participei muito recente de um evento, né, em São Paulo, promovido pela Renata Spalletti, da Apsen. Quero deixar um abração aqui para a Rê, né, que é uma pessoa que tem um projeto lindo baseado em mulheres, né, e nesse Woman Talks, ela falou, ela colocou, né, bem clara a hashtag dela, que é mulheres fortes se apoiam. A mulher que uma quer derrubar a outra, na verdade é uma mulher que ela é frágil, que ela está emocionalmente instável e que ela não tem essa capacidade de fortalecer o outro, muito pelo contrário, muitas vezes ela quer derrubar, quer diminuir, porque ela nem está se sustentando. Agora, muitas vezes você, para fazer essa mudança, como a gente fala de mindset, ou melhor, traduzindo de mentalidade, você precisa também querer sair do lugar, porque quando você quer mudar, você consegue. Agora, quererem lhe mudar é muito difícil, porque ninguém muda o outro. Você vai conseguir ter poder e território sobre a sua mudança. Então, não deixe de trabalhar. Se você quer ser uma mulher empoderada e poderosa, e você quer atingir nível de mulheres que você vê, mas não sabe como chegar lá, pergunte e veja como que elas chegaram, qual foi o caminho que elas traçaram. E é sobre isso que a Jaque está falando. E aí, Jaque, hoje, eu percebo que as mulheres chegam muitas vezes, falam para mim, tenho certeza que as meninas que você também escuta, nossa, um dia eu vou querer ser assim, como você, mas um dia nós já fomos muito imaturas, então isso precisa ser dito. E quais os erros... Agora eu quero tocar na ferida. Quais os erros que você acha que você cometeu e que você não gostaria que outras mulheres passassem? Eu acredito que eu já fui, de fato, realmente muito imatura e me faltou diversas vezes a inteligência emocional para lidar com algumas situações no trabalho. Muitas vezes, por exemplo, essa questão do assédio que eu já sofri, eu já me vi muitas vezes cabisbaixa, indo para o banheiro para chorar da situação. Hoje eu teria uma atitude totalmente diferente. Hoje eu iria para cima, entendeu? Hoje eu iria mostrar a minha voz e mostrar o meu poder, entendeu? Eu faço a denúncia, vou até a pessoa, entendeu? Antes não. Antes eu me recolhi, eu fiquei cabisbaixa e isso influencia bastante na nossa vida porque são gatilhos que são despertados dos traumas que a gente tem na infância. E olha só, você tocou numa questão muito importante sobre olharmos para algumas mulheres e falar o que elas fizeram, qual foi o caminho que elas traçaram para chegar onde elas estão. Esse caminho, geralmente, ele foi construído através de muita dor, através de muitos insights que a gente vai recebendo ao longo da vida. E é muito importante nós termos uma mentora, entendeu? Alguém em quem você se inspire, alguém que você queira ser como ela e que você faça um planejamento para ver tudo aquilo que você vai precisar, os passinhos que você vai precisar dar para você ser como essa mulher. Que legal. Você tem mais alguma pergunta, Mari? Então, eu estava aqui pensando sobre o LinkedIn, né? O LinkedIn eu acho bem interessante. Ela é uma ferramenta, né, na internet para a gente colocar o currículo e se comunicar. Eu, particularmente, como médica, como eu não estou procurando emprego, o meu LinkedIn está bem travado no jeitinho ali, né? Mas eu acho muito interessante eu quero fazer uma pergunta, como que existem empresas que ajudam a melhorar o LinkedIn? Como que pode ser feito ele para atingir mais pessoas? Porque eu acredito que na ferramenta de internet é o melhor programa que tem para a pessoa conseguir um emprego. Sim, com certeza. Antes de você falar, eu quero me aprofundar um pouco mais. Você falou de LinkedIn. Quem vai contratar vai olhar a rede social de quem está sendo contratado? Olha tudo. Tudo.
olha Instagram, olha Facebook, olha TikTok e principalmente o LinkedIn. Vamos começar aqui pelo LinkedIn. Tá. O LinkedIn, ele é a maior rede profissional que nós temos no mundo. Só no Brasil, você tem cerca de 55 milhões de pessoas com conta ativa. Então, para quem busca empregabilidade, para quem busca crescimento na carreira, o LinkedIn, você precisa beber dessa fonte. Sobre empresas que prestam esse serviço, inclusive é um serviço que a gente faz lá na Talents Consultoria, de fazer melhorias, reestruturação e criação no LinkedIn das pessoas que vêm até nós para buscar recolocação profissional. Olha aí, Mari, vamos lá ajeitar nosso LinkedIn. Cara, o meu tá... O meu tá com teia de aranha. Mas em Acho que tem compensação, minha nosso Instagram tá bom. formação. Nosso Instagram tá ótimo. Tá bombando. bombando. E por falar nisso, @DRA.Alessandra Pereira. DRA Mariana Teles. Jaci Cássia. Eu sou Jaque Souza. Pronto. Instagrams ditos, continuamos. Bom, o LinkedIn, gente, ele tem todo um processo estratégico. Primeiro, a foto do seu LinkedIn, meus amores, não é a foto que você vai colocar no Instagram fazendo selfie, não é a foto do Facebook, não é a foto do perfil do TikTok, a não ser que você utilize perfis profissionais em todas as redes. Mas Olha eu não aí, posso olha aí. fazer aquela make grelhante que eu coloco Não. glitter no olho, um batom vermelho, tiro uma foto de cima pra baixo e que fica mostrando o meu decote e colocar na minha rede social. De jeito nenhum. Ai, Jaque, arrasada. Eu queria ser tão sexy na rede social. Não pode. O LinkedIn ele é uma rede profissional. Então, a foto do LinkedIn é foto profissional, Foto 3x4. de preferência, a foto de plano americano, né? Ou uma foto em pé, desde que seja uma foto profissional com roupa adequada, maquiagem adequada. E lá naquela parte que você coloca o cargo que você ocupa, você pode colocar tanto o cargo que você ocupa, quanto os que você deseja ocupar. Imagina que eu tenho uma cliente que ela é analista comercial, mas ela deseja ser coordenadora. Então, ela coloca analista comercial e também coloca coordenadora. Por quê? Eu, headhunter, quando eu vou buscar um coordenador comercial no LinkedIn, eu não vou buscar analista. Eu vou digitar coordenadora comercial. Então, o algoritmo do LinkedIn vai me entregar quem fez a atualização corretamente. O que as pessoas precisam entender é que elas precisam fazer o algoritmo do LinkedIn trabalhar por elas, utilizar palavras-chave. Eu sou da área de RH, então eu vou colocar recrutamento e seleção, departamento pessoal, inteligência emocional, mão de obra temporária, recolocação profissional. Eu coloco tudo aquilo que faz parte dos meus subsistemas. Porque quando o recrutador ou quando uma empresa precisar dos meus serviços, ela vai digitar e a Jaqueline vai aparecer. Entendeu? Então tem uma dica, como é, Lê? Dica! Momento da dica! Utilize. Coloque lá o seu cargo atual e tudo que você deseja alcançar, aquilo que você almeja, porque pode ter uma headhunter maravilhosa como a Jaque Souza ali procurando você. Agora, é uma questão muito interessante que me fez pensar, porque assim, por exemplo, eu sou palestrante, né? Então, amo ensinar, dar palestras e tudo. Mas lá no Instagram, geralmente a gente é visto como médica psiquiatra, médica ginecologista, obstetra. Nossos currículos E médicos. realmente, por exemplo, se eu gosto de palestra, eu nunca pensei na minha vida de ativar meu LinkedIn e de focar no LinkedIn, de ter um perfil como palestrante. É uma coisa muito interessante que muitas vezes não é você estar fazendo uma colocação profissional, mas você está buscando ampliar um leque profissional. Exatamente. E agora somos também comunicadores, né, meninas? Sim. Inclusive, o Pod Rosa também precisa estar no LinkedIn. Porque vocês precisam ter o público feminino do LinkedIn também. Gente, diariamente, quando vocês começarem a utilizar ativamente, vocês vão ver o tanto de gente que tem no LinkedIn todos os dias. E muitas empresas, por exemplo, para quem trabalha com palestra, aqui a gente tem o distrito, que são as grandes empresas, né? Geralmente, eles estão em busca de palestrante. Se eu trabalho com palestra, eu preciso dar essa visibilidade na maior rede profissional que existe. Entendeu? Porque muitas vezes eles não vão buscar no Instagram.
eles vão buscar no LinkedIn. Então e tem a palavra outra tu sabia dica! disso? Tu sabia disso, Jéssica? Tu sabia disso? Não. Não Mariana? sabia. Você também não sabia Não disso? sabia. Então Não, agora o nós Pode estamos Rosa- sabidas. Então, Porque Pode Rosa no LinkedIn. Então, na nossas próxima telespectadoras, nós teremos LinkedIn do Pod Rosa. Momento da dica. Faça seu LinkedIn. Olha a foto, irmã, presta atenção. Presta atenção na foto que tu tá lá no Facebook, no Instagram. Porque quem quer te contratar vai precisar ter uma imagem de você como profissional e não para o campo pessoal. Sim. E voltando para essa questão das redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, o TikTok e o Facebook, as pessoas elas precisam tomar muito cuidado também. Principalmente com essa questão da polarização política. Entendeu? Porque metade está de um lado, metade está do outro. E você precisa tomar muito cuidado com o conteúdo que você posta, com o conteúdo que você compartilha e que você curte. Porque os empregadores, eles estão também nessas outras redes sociais de olho. Lá na Talents, quando alguém preenche a fichinha de buscando emprego, ela precisa colocar o @ das redes sociais. Então, a gente vai lá e faz a verificação. E tem cliente que ele vai lá e ele fala, Jaque, eu quero que você cheque todas as redes sociais das pessoas que são finalistas no nosso processo. E eu, como headhunter, vou lá e faço o meu trabalho. Verificar qual tipo de conteúdo que essa pessoa consome. Então, Aí é você quando- faz check. Não. Esse aqui eu não vou dar check, não. Então, quando a gente não dá check, aí a pessoa não é contratada. Então, gente, agora a gente precisa ir para os momentos finais. Mas é importante, então, que todo mundo tenha uma rede social aberta, né? Uma rede social depende muito do nicho que você está querendo Sim. alcançar. Para quem quer desenvolvimento na carreira, LinkedIn é o local ideal. Só que você precisa utilizar ele de maneira estratégica. Sim, tá ótimo. Então, assim, resumindo, cuidado com o que você posta no seu Instagram. O Instagram é seu, mas se você quer algo a mais na sua carreira, você precisa pensar nisso antes de postar. Segundo ponto, seu LinkedIn atualizado. Terceiro ponto, dicas do currículo. No LinkedIn, Não, do currículo na currículo em vida. geral. do currículo como um todo, né? Vamos lá. Primeiramente, você precisa ter ali os dados básicos pessoais. Gente, dados básicos pessoais não é CPF, não é RG, tá bom? Não coloca número de documentação no seu currículo. Os dados básicos é o nome, o seu telefone, muitas vezes o endereço não tão detalhado e o seu e-mail. Aí você vem para a sua formação profissional. Formação profissional, aí você vem para os idiomas. Quem tem inglês, dá ênfase nisso. Inclusive, muito importante, gente, quem fala inglês tem mais empregabilidade no mercado de trabalho do que quem não tem. Quem fala inglês ganha 50% a mais do que quem não tem. Ou seja, invista numa terceira língua, numa segunda língua, desculpa. Numa segunda, numa terceira. Sim, quarta. Enquanto as línguas for exatamente. interessante ter, né? Exatamente. Como a gente tem, por exemplo, aqui as empresas que são voltadas muito para o distrito, que a gente chama, eu geralmente dou a dica. Depois do inglês, mandarim. Se você tiver inglês e mandarim, você não vai ficar sem emprego nunca. Menina, agora aprender mandarim é difícil? É difícil, mas tem pessoas que têm aqui em Manaus. É difícil de achar. Quando a gente acha, ele geralmente dita as regras e pode colocar a sua pretensão salarial. E outra coisa, o que é difícil não é impossível, nem pra Com você certeza. e nem pra Deus. Então, tu pega essa dica aí, vai logo te inscrevendo aí no curso online de mandarim que seja, porque se você tiver mandarim, teu emprego tá garantido. Exatamente. Gata, deixe sua mensagem final. Bom, vamos lá. Primeiramente, esteja preparado quando a oportunidade surgir. Ou seja, faça a sua sorte, faça a sua preparação para o mercado de trabalho. Mulheres, parem de se auto-sabotar. Vocês têm potencial para chegar onde vocês quiserem. A única coisa que você precisa fazer é ter essa consciência, fazer um planejamento, investir no seu autoconhecimento, que foi o que nós falamos bastante aqui, investir em inteligência emocional, fazer um investimento na sua carreira, acreditar em você, quebrar essas crenças que te limitam, porque com certeza você vai alcançar o sucesso profissional que você tanto deseja.
Uau! Maravilha. E aí, meninas? Muito legal, Muito obrigada, satisfeita. Jaque. Obrigada a Assim, vocês. aprendendo a cada episódio com várias pessoas incríveis. Então, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Muito sucesso para você. Obrigada. E Para todas ajude nós. nossas- Todas nós, as eu nossas, recebo. Claro, para todas nós. Inclusive, gente, sigam o Pod Rosa, tá bom? Eu vou colocar também lá na página da Talents para a gente ganhar mais visibilidade e mostrar para as mulheres que a gente tem esse quadro que é muito interessante. A cada semana é falado sobre um novo tema e ele é muito voltado para o empoderamento feminino. E, gente, assim, para nós que estamos aqui no Pod Rosa, é muito interessante como nós temos evoluído como pessoas. Sim. Não é, meninas? Sem dúvida. Porque todas as semanas nós temos pessoas que nos ensinam. Então, se elas ensinam pra gente, podem também ensinar muito pra sua vida e para das pessoas que você ama. Muito obrigada por você ter ficado em mais esse episódio conosco. Manda pras amigas, deixa teu likezinho e vai lá visitar o perfil do LinkedIn. O perfil do LinkedIn é qual? O meu é Jaqueline Souza. E o da Talent? Talents Consultoria RH. Então, Talent Consultoria RH, esse é o teu canal. Muito obrigada, Muito bom. gente. Tchau. Beijos e até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Obrigada.